Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, você sabe o que significa uma constelação familiar do que Deus explica na Bíblia? Por que é que algumas pessoas elas não sabem o que é constelação familiar e por isso ela naturaliza as doenças, ela não sabe a respeito da alma e do espírito. Então, geralmente, quando uma pessoa não desconhece a respeito da alma e do espírito, ela não sabe discernir quando ela está sofrendo um gaslight, um abuso. Quando uma pessoa está abusando emocionalmente dela, ela não sabe discernir. Então, ela não consegue ter a visão e a interpretação daquele abuso sentimental que alguém transforma o erro em acerto. Ele faz você ver aquilo que é errado como uma coisa certa que ele quer mostrar para você. Então, ele faz você errar também. Quem usa de gaslight, ele faz até você, estando certo, pedir desculpa. E aí, quando você já praticou constelação familiar, você vai buscar uma razão, que constelação familiar fala muito de problemas de família, problemas de geração. E por que é que algumas pessoas elas não sabem? Porque tem diabetes, porque tem pressão alta, porque tem problemas da alma. Que eu não vou citar para você o nome das doenças, porque são várias situações que deixa uma alma debilitada, uma pessoa que sofre de insônia. Então as pessoas não sabem a razão. Então toda pessoa, toda elas que ela vive com debilitação, uma pessoa que vive ganhando e perdendo, ela vive um desânimo da alma. E Deus explica isso, que ela vive um desânimo da alma. Então, geralmente, essas pessoas vão buscar uma animação para animar os seus instintos, a sua alma. E por ela desconhecer sobre problemas de iniquidades, elas vão alimentar as suas iniquidades de forma errada. E geralmente ele não vai conseguir ter a visão, a razão por que é que vive adoecendo ou porque vive ganhando e perdendo. Entende o que Deus explica? Se a pessoa não busca leitura bíblica e jejum, ela não tem a revelação da própria visão. E aí é muito fácil você sofrer, né, de abuso de gaslight. O que significa um abuso de gaslight, para que você entenda sobre esse conteúdo que eu vou explicar para você? É aquela pessoa que ela chega na sua casa e ela lidar com você, e quando ela começa a conversar com você e ela vê algo que ela não concorde e você concorda, ela diz assim: fulano, você não tá percebendo não. Por exemplo, se você tem nora, se você tem genro, né? Você não tá percebendo não que isso que essa pessoa faz com você, essa sua nora, ela é abusada, ela faz descaso de você. Ela faz você ver aquilo que você não vê, porque ela diz que vê, e ela joga uma pessoa contra outra. Quem pratica gaslight, ela joga uma pessoa contra outra. Então ela faz você ver como ela vê. Ela distorce as coisas. Entende o que Deus explica? Então, quando você está sofrendo de algum abuso, quem geralmente pratica isso é uma nora, um exemplo. São várias pessoas que praticam gaslight e até desconhecem do assunto. Por exemplo, uma nora que anda na casa de uma ex-sogra. Ela é ex-nora, mas ela não sai da casa da sogra. Porque gosta, a sogra gosta dela, a nora gosta uma da outra, mas ela tá sempre ali falando mal do filho dela. A nora, a ex-nora, um exemplo que eu vou dar para você. Ela tá ali naquela casa, andando na casa da sogra, mas ela tá para falar mal do ex-marido. E a sogra tá apoiando. Mas um exemplo que eu vou dar para você. Se essa mãe, se esse filho, que a ex-sogra, a ex-nora anda na casa da mãe, daquele homem, começa a jogar o filho contra a mãe, e aquele filho já ajudou aquela mãe financeiramente, já ajudou aquela mãe a criar os filhos dela, e aquela mãe apoia aquela nora, tá na casa dela o tempo todo falando mal daquele filho dela, porque ela gosta da nora, ela aplaude a nora, ela acha o filho dela errado.
aquela sogra é quem vai sofrer. É só um exemplo que eu estou lhe dando do que a Bíblia diz sobre constelação familiar, da verdade sobre a constelação, que eu vou ler aqui para você entender sobre raízes geracionais, problemas que é de geração, que as pessoas não sabem a razão. Por quê? Porque ela já alimenta as próprias iniquidades. E ela não sabe onde é o erro dela. Ela não sabe onde ela peca. E geralmente, quem não sabe, alimenta as próprias iniquidades. Entende o que Deus explica? Então, quem vive com a mão tributária, quem vive ganhando e perdendo, ele vive desanimado. Ele já vive um problema que é de alma e que também é de geração. Entende o que Deus explica? E aí ela desconhece sobre iniquidade. O que é transgressão? O que é iniquidade? A pessoa já não sabe. Então ela vai vivendo pela própria razão. E aí é nessa razão que ela perde a visão. E também ela vai perder a razão total e vai viver ganhando e perdendo e até adoecendo, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, porque ela desconhece a respeito dos sentimentos. Entende o que Deus explica? Ela desconhece a respeito de traumas, ela desconhece sobre raiz de amargura, os próprios sentimentos. Então ela quer ser valorizada. Geralmente quem tem problemas na alma, né, que já vem de uma família disfuncional, que já sofreu abuso, abusos verbais, traição na vida, que vive fugindo dos próprios sentimentos, ele quer ser ouvido, ele quer ser valorizado, ele quer que as pessoas gostem dele. E aí ele não sabe como é que ele alimenta essas iniquidades. Entende o que Deus explica? Então, sabe aquela ex-nora que anda na casa da sogra, não vive mais com o marido, mas ela não sai da casa da sogra, ama a sogra ama ela, mas aquela sogra vive doente. É só um dos exemplos que eu estou lhe dando. Vive com a pressão alta, não pode comer açúcar, não pode comer lactose, não dorme bem, vive com insônia, vive perturbada. Por quê? Porque é como a alma da pessoa está sendo afligida. Principalmente se ela já foi ajudada pelo aquele filho. Ajudada para criar os filhos, ajudada financeiramente. Se aquele filho promoveu algum bem na vida dele e ele se deixou influenciar pelo gaslight, porque ele foi um ruim marido, ela agora está falando mal do próprio filho para agradar aquela nora, ela desconhece totalmente do que Deus explica. É só um dos exemplos, que pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma irmã, né, que acontece isso. Pode ser uma cunhada. A cunhada só vem para minha casa para falar mal do irmão. Um exemplo. Então, se aquele meu irmão já fez algo por mim, mas eu gosto de dar razão àquela minha cunhada, eu tô lascada. Entende o que Deus explica? E onde Deus explica isso para que você entenda o que realmente é uma constelação familiar que Deus explica, que não é a religião. Então o povo confunde muito Deus com religião e ela perde totalmente a razão e a visão sobre transgressão, iniquidade e pecado. E aí o que é que acontece com esse tipo de pessoa? De religioso, ele entra na soberba. A maioria deles, ele termina entrando na soberba, na ignomania, porque ele tem a preferência dele. Entende? Então, onde Deus explica isso para que você entenda a respeito disso? Para que você consiga ter a visão, a interpretação, se você ora e se você crê na Bíblia. Se você ora e você crê na Bíblia, porque tem pessoas que oram e dizem que crê em Deus, mas não crê em nada do que Deus diz. E é por isso que ele naturaliza as doenças, e quando ele muito diz que acredita em alguma coisa espiritual, ele diz que adoeceu, foi do vento, foi do tempo. E Deus explica que nem o vento, nem o sol te molestará. Então, quem não sabe a respeito realmente da alma e do espírito, ele bota a culpa no alimento, na comida.
E não é eu dizendo que a comida seja algo impossível de uma pessoa adoecer. Eu não estou dizendo isso. Que aos poucos eu vou explicar para você o que Deus explica realmente sobre as doenças. Que o abuso de uma má alimentação pode sim causar uma doença. Mas Jesus explica que o que adoece o ser humano não é o que entra na boca, e sim o que sai. E por que os médicos dizem que o que adoece é o que entra, não é o que sai? Porque há uma contradição pela visão. Porque geralmente quem se transforma em uma pessoa espírita ou de seitas religiosas, eles naturalizam a doença e acham que a doença realmente vem algo de fora, não é de dentro. Então ele acha que a Bíblia não é verdade, que Jesus errou nisso aí. E hoje está mais fácil para crer em Deus, né? Porque Jesus ensinou o que hoje está fácil comprovar, que a doença não é algo de fora, e sim de dentro. Por isso essas doenças que Deus explica, que vem de dentro, hoje as pessoas naturalizam a doença porque diz que vem das emoções. A doença vem do sentimento, vem do medo, vem da aflição, do ressentimento, da mágoa, pessoas que não conseguiu perdoar, pessoas que não buscam, não acreditam no perdão, na remissão, na gratidão, no amor. Eles dizem que tem, mas você percebe que a pessoa não sai do médico. Então, se ela não sabe a razão, ela não quer falar, ela não quer saber, então ela vai justificar a doença. Eu adoeço por conta do açúcar, eu adoeço por conta do leite, a lactose, né? Eu tô fazendo um jejum aí severo de 90 dias, sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, para ter mais informação da Bíblia, para que você entenda que o que Deus quis se referir, a gula é um pecado, mas não é do alimento que vem, e Jesus explicou isso. O ser humano, o que ele come vai apenas para o esgoto. Não adoece o ser humano, mas a dificuldade que ele tem de saber sobre a alma e o espírito é tão grande que ele associa a doença apenas com o alimento. Então, de muitos estudos já foi comprovado que a doença não é de algo externo, e sim interno, dentro da pessoa. Mas mesmo assim, sendo interno, o que é que a pessoa que não entende sobre iniquidade ela faz? Então ela agora justifica a doença com a ansiedade, ela justifica a doença com a depressão, com a aflição, com a insônia, que a doença realmente, a alma estando aflita, a pessoa adoece mais. Entende o que Deus explica? Se a pessoa já é deprimida, se a pessoa não tem equidades dentro dela, não tem verdades dentro dela, facilmente ela é abalada. Facilmente a emoção dela é jogada na falta, na ausência. E por isso ela vai sofrendo o problema que é de geração. Por isso, quando você vai no médico, o médico pergunta, tem esse problema na sua família? Porque já descobriram. A doença é algo genético, é algo que vem de geração. Que as pessoas, que a Bíblia chama problema de maldição, maldição hereditária, né? Então eu vou explicar para você o que significa, o que Deus explica sobre a constelação familiar, para que você realmente tenha essa visão. Em Isaías 13:7, Deus diz assim, para que você entenda bem, que a pessoa que vive debilitado da alma, ela vive desanimada e vive ganhando e perdendo. Mas ela vai buscar alimentar a alma em fontes erradas, se alimentando da fofoca, da maledicência. Então ela não sabe a respeito do pecado. Ela desconhece totalmente como ela vai sair do pecado, se ela é alegre ali no pecado. Por isso ele não quer crer como ele vai largar o pecado. Por isso ele naturaliza as doenças. Por isso ele dá razão ao ter e não ao ser. Entende o que Deus explica? Então Deus diz em Isaías 13:7, portanto, todas as mãos que se debilitaram e o coração de todos os homens se desanimará. Tá vendo o que eu disse para você? Toda mão que é debilitada, uma pessoa que vive ganhando e perdendo, vive com o coração desanimado. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais. Eles vão viver nos médicos, mas eles dizem que não tem mágoa, que não tem ressentimento. Porque é como se vivesse no inconsciente da pessoa. Tá lá na alma.
Entende? Dores e ais. E se angustiarão como a mulher com dores de parto. O que é uma mulher com dores de parto? Vai e volta. Como as mulheres de dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, porque ele se aflige facilmente. Qualquer coisa, é por isso que geralmente quem vive sofrendo de problema da alma, geralmente essas pessoas, elas falam mal de raça, de tribo e de nações. Porque eu já vi pessoas falar de uma nação inteira. Nenhuma pessoa de tal estado presta, é todas falsas. Quer dizer, só ela fala a verdade. Entende? Nenhuma pessoa de tal profissão essa profissão aí por quê? Porque a pessoa está sofrendo naquela área. Então, se ela está sofrendo naquela área, ela abole aquela raça, aquela tribo, aquela nação. Ela não sabe a respeito dela. Por que é que ela está afligida naquela área? Na área profissional. Ela vive ganhando e perdendo. Então, ela está condenando as pessoas. Que ela não sabe onde é o próprio erro. Ela não sabe a razão da fala. Ela não sabe a razão dos sentimentos. É uma pessoa traumatizada, ferida, mas ela não concorda com Deus. Entende o que Deus explica? Então vive como dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente. O que é o furor e ira ardente? Que Deus explica. Geralmente, pessoas que sofrem de menopausa, que é atacado e afligido da alma. Pessoas que têm problemas, andropausa, que é o homem. Antes dizia que era só mulher, menopausa, porque tá parando de menstruar. E quando é o homem? É a andropausa. Entende? Porque as pessoas não sabem sobre a alma. Elas conhecem porque alimenta as próprias iniquidades. E Deus explica isso. Para pôr a terra em assolação. Quando Deus fala da terra, Deus está falando de você. Porque o homem veio do pó da terra. Entende o que Deus está explicando? Então ele está sofrendo assolado. É um excesso de medo dentro dele. É um problema da alma. É um problema de geração. Ele está com problemas de aflição dentro dele devido aos traumas que ele já viveu, acumulou, problema de geração dentro da pessoa. Entende o que Deus está explicando? E dele destruirão os pecadores. Então, o que é que destrói os pecadores? O que é que está destruindo um pecador? O excesso do medo. O excesso da aflição, o excesso do trauma. A pessoa que não quer expor as suas feridas para ser sarada. Ela não quer renunciar onde é os erros dela. Ela não quer que ninguém convença, que alguém instrua aquela alma a ela falar o que é que está ali afligindo. Porque é que a pessoa tem pressão alta, fibromialgia, doença da alma, insônia. Ela quer ignorar, ela quer fugir dos sentimentos. Por isso é como dores de parto. Entende o que aqui está dizendo? Porque as estrelas dos céus e as suas constelações, preste bem atenção, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Quer dizer, a pessoa perdeu a visão entre o sol e a lua. Entre o dia e a noite. É isso que Deus está explicando. Então, ele perdeu a noção dos próprios sentimentos. Por quê? Porque alimenta as iniquidades. Porque ele não quer perdoar. Porque ele não consegue falar. Porque ele alimenta o pecado, as iniquidades. Entende o que Deus está explicando aqui? Aí, o que é que Deus diz? E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre o ímpio a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei as soberbas dos tiranos. O que significa a soberba dos tiranos? Que Deus está dizendo aqui que ele abate. Que ele fala mal até daquilo que ele pratica. Ele fala mal, mas ele faz. Ele fala dos mentirosos, mas ele mente.
E ele se dá razão. Ele entra na soberba, então ele alimenta as próprias iniquidades. Por quê? Porque ele não quer ser afligido, ele quer ser aplaudido, ele quer ser ouvido. Ele não sabe onde ele erra, onde ele peca. Então ele vai se apegar a quem queira ouvir, a quem queira dizer que ele está certo. Então, geralmente, quem sofre, pessoas que já teve uma desunião familiar, uma carência afetiva, ele se agarra em qualquer pé de pau. Qualquer relacionamento, quem quiser ouvir. Então, ele não sabe, ele comete os mesmos erros que é de geração. Por isso, a Bíblia está falando aqui sobre as suas constelações. Quando você vai falar com uma pessoa que ela está praticando os mesmos erros, ela não quer ouvir, porque ela se dá razão. E por que ela fala mal dos erros dos outros? E por que ela não quer ouvir a verdade? E porque a verdade para ela é outra. Entende o que Deus está explicando? Por quê? Porque ela alimenta suas próprias iniquidades. E aí, quando você alimenta suas próprias iniquidades, você perde a visão e a razão. E é por isso que vive adoecendo. E são vários casos que eu vou explicando aqui para você entender essa visão. Eu tive uma sogra lá no passado, que a mesma coisa que eu cometi, que é um pecado, foi um erro, hoje eu reconheço, na época eu não reconhecia. Meu ex-marido também cometeu. E todas as pessoas vivem nos médicos porque não sabe onde peca. Nem crê no pecado. Crê em Deus, mas não crê no pecado. Porque quem não crê na palavra, ele não crê no pecado. Entende? Então, nessa época, essa minha ex-sogra, ela, quando eu ia pra lá, eu ficava desabafando com ela os problemas de um ex que eu tive, né? Que ele gostava de beber muito, que ele dava pouco dinheiro pra feira. Na época que eu tinha meus 26 anos, ele dava R$200 pra feira. Né? Mas tinha dinheiro para beber, para ir para show, para farrar, para viajar, para ir para praia, para todo canto. Mas de feira, na época, vamos dizer que fosse R$500 hoje. Ele só dava R$200. Então eu conversava isso com ela e ela me aplaudia. E quando eu falava que eu não estava conseguindo viver com o filho dela, porque ele só queria viver bebendo, porque isso, porque aquilo, ela me elogiava. Entende o que Deus explica? Porque ela também já havia num problema de geração. O marido dela que traiu ela, que ela vivia também nos erros. Quer dizer, aquela pessoa que está sofrendo de aflição, que só vive no médico, quer dizer, aquela sogra vai para casa a nora vai para casa da sogra, ali ela está se sentindo apoiada, aplaudida, vai falar mal do filho dela, onde foi aquele filho dela que ajudou ela financeiramente, que ajudou ela a criar os filhos dela, porque aquele filho fez o papel de pai na vida dela, na vida do marido. O marido traía, bebia, deixou ela por outra mulher, e aquele filho foi quem trabalhou, foi quem ajudou, foi quem pegava todo o dinheiro novo, um rapaz novo, dava dinheiro na mão da mãe, para a mãe não passar fome junto com os irmãos. Hoje chega uma nora e vai ajudar a nora a falar mal de quem? Do filho. E ela, por ser uma pessoa cega, não tem visão, alimenta suas próprias iniquidades. É por isso que vive problema de geração. É por isso que não sabe sobre constelação. Eu estou dando só um exemplo para que você entenda. Entende o que Deus explica? Eu estou contando isso só para que você entenda. Muita gente passa por isso, como também já fizeram comigo. Quer dizer, o meu ex-marido ia para casa da minha mãe falar mal de mim. Não sabia as consequências, não sabe das consequências. Quer dizer, se aquela mãe, a pessoa já ajudou financeiramente, ele tá matando aquela mulher. E ela tá nos médicos e ela não sabe a razão. Porque a mãe não pensa assim, não. Esse homem só vive na minha casa falando mal da minha filha. Se não tá mais com a minha filha, era pra mãe pensar assim. Eu não vou deixar de ser pela minha filha para ser pelo um genro. Eu não vou deixar de ser. Então, eu ainda lembro que eu chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, a senhora deixa de ser por mim, para ser pelo um homem. Que ele fazia isso, fazia aquilo comigo. Eu saía explicando e ela não acreditava. Por quê? Porque acreditava na versão dele. Porque ele favorecia a ela e proporcionava a ela aquilo que ela queria.
Entende o que Deus está explicando? Então ele nunca vai lhe dar razão, ele não está vendo o que ele está fazendo. Quer dizer, como pode aquele homem que fala mal da mãe dele, que não se dá com a mãe dele e se dá com a sogra dele, mesmo de fingimento, mesmo de aparência, porque já tinha havido vários problemas. Quer dizer, quando estava junto comigo, o genro não prestava, agora que não está junto, o genro presta. Era assim que eu ficava olhando. Como assim? Como assim? Falava mal do genro quando o genro estava comigo. Agora que o homem não está comigo, a mulher agora é como se o filho dela fosse ele. E o que foi que eu fiz na época? Deixei de mão. Aí é tudo que aquela pessoa quer. Bota no carro, leva pra praia, vai pro supermercado fazer feira. A minha sogra e posta junto. É como dois adolescentes. Minha sogra, a mulher com outro homem. Eu passei por isso. Pra você ter ideia. Aí quer dizer, tá com outro homem porque é a mulher que não presta, não me dá valor porque é a filha que não presta, quem presta é o genro. Agora quem presta é... Isso é problema de constelação familiar, é o que Deus está explicando aqui na Bíblia. Por que as pessoas ignoram e alimentam suas próprias iniquidades? Porque elas querem se dar razão. Entende o que a Bíblia está dizendo? Porque se a pessoa tivesse raciocínio, depois de tudo que eu consegui provar, clonei o telefone, né? Gravei as ameaças, mostrei para ela que lá ele mostrava ser uma pessoa que ele não era, que eu que não exponhava o meu casamento, a minha vida, para ela não estar se preocupando, que podia acontecer algo comigo. Então, quando separou do nada? Não, separou com uma razão. Mas como eu não botava para fora, como eu não mostrava, aquela pessoa ela tá vendo agora a razão do homem. Porque o homem está fazendo por ela aquilo que ele não faz nem pela mãe dele. Por isso eu digo, quando você vê uma pessoa fazendo por você aquilo que ele não faz por ele, desconfie. Porque é a Bíblia que diz isso. Se ele não faz com a mãe dele, por que ele faz por você? Alguma visão ele está tendo ali com você. Por isso ele está fazendo com você. Porque se ele dá um bujão à mãe, um exemplo, ele está falando mal da mãe. Ele está desfazendo da mãe. Ele não aguenta nem olhar para a cara da mãe. Ele tem mágoa da mãe. Mas com a sua mãe, ele está fazendo. Mesmo não estando mais casado. Quando está casado, tudo bem. Mas não está nem com a mulher mais e agora está ajeitando a sogra. Quando estava junto, falava mal da sogra. Minha sogra não presta, minha sogra não... Agora que não deu mais certo o casamento, tá junto com a sogra, tá postando, tá alimentando. Isso é um problema de constelação, é isso que Deus está explicando. Esses problemas são problemas de constelação. Então ele perdeu a visão entre o sol e a lua, porque tá todo mundo morto espiritualmente. Alimentando as suas raízes geracionais, alimentando os seus problemas de iniquidades. E é por isso que ele não sabe por que adoece. Como ele vai saber? Se ele quer buscar uma satisfação para a alma dele, a razão dele, o sentido dele. Como assim? E por mais que você tente se aproximar e abrir os olhos daquela pessoa, você não acha não que isso está errado? O gaslight faz isso com a pessoa certa, mas às vezes você vai fazer estando certo. Você vai tentar mostrar, tentar provar para a pessoa que aquela pessoa está agindo de má fé, que ela não é aquela pessoa, que ela está mentindo, que ela está usurpando, que ela está agora manipulando aquelas pessoas ao seu benefício, porque ele quer ser bem visto. Ele quer que todo mundo veja a ex-mulher como ruim. Entende? Como a bruxa, como a traidora, como a ladrona. Quer dizer, ela é que não presta. Porque quem não sabe sobre essas constelações familiar, raízes geracionais, por que ele está falando que a pessoa não presta se ele já praticou o que a pessoa praticou? Todas as duas pessoas. Todas as duas já se prostituiu, todas as duas mentiu, todas as duas fornicou, todas as duas fez o mesmo problema, mas agora ele não vê o problema dele, ele vê o problema dos outros. Ele se alimenta do ruim do outro, do pecado do outro, da falha do outro. Entende o que Deus está explicando? Por que ele não quer falar dele? Por que ele não quer ouvir sobre ele? Sobre ele não consegue ouvir.
Entende o que Deus explica? Porque está constelando. Porque eles estão constelando, estão vivendo todos eles estão vivendo uma raiz de geração, um problema geracional, e todos eles se dando razão. A mãe não se dá com a filha, mas se dá com o genro. Mas quando o genro estava com a filha, não se dava com o genro. O genro não se dá com a mãe, não compra um bujão, não compra um quilo de carne para a mãe, mas para ex-sogra, ele leva para o supermercado, compra inhame, compra bolo, compra para agradar. Tá todo mundo constelando. Entende o que Deus está explicando aqui, nesse Isaías 13? O que é a constelação? Por isso Deus diz que Deus vai visitar o mal do ímpio que alimenta as suas iniquidades e abaterá a raiz. Por isso é que eles vivem no médico. Por isso que eles vivem doente, a maioria deles. Porque a minha ex-sogra vivia doente, só vivia nos médicos, e eu cansei de ir para casa da minha ex-sogra, falar do meu homem, porque ele não me dava a quantidade certa para fazer feira, porque ele só queria viver bebendo, por isso, por aquilo, e ela me acolhia, me aplaudia. Onde o dever da mãe é lembrar, meu filho pode ser um ruim marido, mas ele já foi um bom filho comigo. Olha, minha filha, você quer andar na minha casa? Pode andar na minha casa, eu gosto de você. Agora não venha falar mal do meu filho, não. Eu queria ver se eu ia andar mais. Entende o que Deus explica? Eu queria ver se a pessoa ia andar mais. Então, quando você vê, nessa época, quando você vê uma ex-nora andando na casa da ex-sogra, é porque tá andando, porque é acolhida, porque é ouvida, porque o assunto flui ali. Uma irmã, uma ex-cunhada andando na casa daquela pessoa só para falar mal do irmão e a cunhada aceitando. Então, se aquele irmão nunca ajudou aquela cunhada, ela pode até não ter transtorno mental, não sofrer de insônia, não sofrer nada na vida. Mas se ela dever no tempo kairos, que é o tempo do espírito, se aquela pessoa já ajudou aquela pessoa e ela está alimentando as próprias iniquidades, desfazendo da pessoa que já fez um bem para ela, é ela que vai sofrer, é ela que está sofrendo. Não é quem está ali falando. Entende o que Deus explica? Não é quem está vindo falando. Quem está vindo falando está só sendo usada. Está só sendo usada. É um peixe que atrai para pegar tubarão. Como é que pesca tubarão? Pesca, bota o peixe pequeno e ganha o grande. Entende o que Deus explica sobre constelação familiar? Essa é a verdade sobre constelação familiar. Eles estão constelando e eles perderam o crepúsculo, a mudança do sentimento, a visão quem tem é ele, a razão quem tem é ele, porque ele não se questiona mais. Ele quer alimentar a sua alma, a sua autoestima, porque ele tem complexo de inferioridade, porque ele já sofreu traições na vida, porque ele não é suprido financeiramente. Alguma coisa a pessoa está buscando ali, naquela fofoca, naquela panelinha. Então só a pessoa não sabe, alimenta. Porque é só Deus que convence. Como Deus não me convence que eu tenho erro nenhum, pecado nenhum, pode vir. Essa minha sogra, ex-sogra, andava na casa dela, não era só eu não. A primeira nora andava, eu andava, ela se dava com todas. Com todas as ex-noras delas, ela se dava. E por que conversava tanto? Porque tinha assuntos, né, em comum. Fala da atual, fala da ex, fala do filho, fala do papagaio, fala do passarinho e aquela pessoa ali sofrendo. Porque não lembra daquilo que fizeram por ela. Porque se a pessoa lembrasse, se a pessoa tivesse uma rotina de oração, uma busca de conhecimento da palavra, ela não ia admitir a fofoca dentro da casa dela. Então, se ela admite a fofoca, porque ela é uma pessoa carente. É uma pessoa que não tem conhecimento. E por isso ela está sofrendo. Por isso é que ela está sofrendo. A maioria. As doenças, elas nunca vêm de fora, ela vem de dentro. Ela vem da alma. Mas é você que tem que conhecer o que Deus explica para poder Deus lhe dar a visão. A interpretação, a razão. Por que é que eu só vivo nos médicos?
Por que é que eu tô emagrecendo exageradamente? Ou por que é que eu tô engordando exageradamente? Por que é que eu alimento a minha alma com comida? Eu tenho compulsão alimentar. Tem pessoas que têm compulsão, ela come e depois vomita, de tanto que comeu sem fome, sem vontade. Porque a alma está sofrendo. Entende o que Deus explica? Então, tudo isso é a constelação. Isso é a constelação familiar, que as pessoas vão buscar constelação, e aí não existe constelação cristã. Não existe. E Deus explica. Não existe a constelação cristã. Deus está falando aqui da constelação, que é porque cada um vai buscar a sua razão, a sua satisfação. Então, ele não quer ser confrontado, exortado, ele não quer mudar, ele não quer ter visão dos próprios erros. E aí ele vai alimentar as próprias iniquidades. Entendeu agora por que é que Deus, as pessoas, elas falam de constelação, mas muitas vezes sem entender a verdade do que Deus... Porque se é só Deus que me ensina e Deus que me convence, e eu não tenho a revelação, eu vou alimentar. Não, a minha nora anda na minha casa porque gosta de mim. Se gosta de mim, então não venha falar mal do meu filho. Minha filha, não venha falar mal do meu filho. Que ele pode não ser um bom marido pra você. E se você tá achando ruim que ele não é um bom marido, não viva com ele. Pronto. Mas só venha na minha casa se for pra gente conversar sobre outra coisa, se for pra gente aprender a Bíblia, se for pra gente falar de um filme, assistir um filme, fazer coisas boas. Fazer coisas boas. Aí, então, às vezes a pessoa... Quando eu tava andando na casa da minha mãe, eu tava na academia e Deus falou comigo. Quando Deus falou comigo, eu falei pra minha mãe um recado de Deus, ela já tava indo na casa de uma pessoa que já tinha brigado com ela, já tinha se intrigado dela. E agora que a pessoa tava se intrigando da outra amiga, tava voltando a amizade com ela. Quer dizer, ia se unir as duas pra falar agora da outra, que já fez um bem na vida dela. O que é que acontece? Vai ser setada. Vai adoecer. Se cair na rede, vai adoecer. Aí foi quando eu dei o recado. Olhe, dona fulaninha que tá toda hora ligando pra você, pedindo seu número, querendo que você, usando você pra ir atrás do seu neto. Assim, isso é uma jogada na sua vida, viu? Porque se você nunca prestou pra ela, agora você presta porque ela brigou com o povo, com o macumbeiro, e tá querendo voltar a andar na sua casa e você andar na casa dela, vai ser setada, vai adoecer. Porque se a pessoa não prestava, por que agora presta? Porque agora brigou com a outra? Brigou com a outra, você tinha... Aí, o que o gaslight faz? Eita, fulana, bem que você disse, eu que não conhecia aquele povo. Você tinha razão. Para entrar de novo no coração da pessoa. Eu não via, menina, eu tava cego, que não via que aquele povo não prestava, que aquele povo me sugava, que aquele povo era interesseiro. Eu só prestava quando eu chegava lá e dava feira e bancava festa, grade de cerveja, aí eu prestava. Agora ela vai lhe dar razão, agora ela vai reverenciar você, porque ela quer entrar no seu coração, porque ela quer ser ouvida, porque ela quer ser apoiada. Não é porque ela se viu como errada. O gaslight faz isso, não é porque ele se viu que ele não viu que errou. Então aquela pessoa que está sofrendo a manipulação, o jogo da manipulação, agora você viu que eu tinha razão, ele quer ser ouvido. Entende o que Deus explica? Então, vai cometer o quê? A constelação familiar. Então, se aquela pessoa que está vindo falar dela, da outra pessoa, e aquela pessoa, eu devo favor àquela pessoa já me ajudou, me apoiou na casa dela, me ajudou financeiramente, de alguma maneira, emocionalmente, eu tinha como uma irmã, eu tinha como uma mãe, foi uma pessoa boa na minha vida e eu caí na cilada, eu vou adoecer. É isso que Deus explica aqui. Por isso Deus está explicando aqui, que Ele é quem visita a maldade, entende? Porque a pessoa não tem a visão da maldade, porque alimenta as próprias iniquidades. Porque ele não pensa, ele não consegue mais ruminar nele. Agora que você está vendo que eu estou certo? Mas a pessoa é carente. A pessoa é carente, ela não quer saber se ela está certa ou errada, ela quer ser ouvida. Entende o que Deus explica? Por isso vive doente.
Toda pessoa que vem falar mal para você de uma pessoa que já lhe ajudou, você ou perde financeiramente ou adoece. Porque Jesus foi quem explicou isso para você. A comida, ela só vai pro vaso. Jesus chamou os hipócritas e mentirosos, os religiosos que não sabiam disso. Dentro da igreja, você não sabe sobre a alma? Você está aí criticando os pecadores porque come sem lavar as mãos? Seus discípulos não lavam as mãos não para poder comer, Jesus, hipócritas e mentirosos. Vós não sabeis que o que entra pela boca não adoece o homem, e sim o que sai dela? Então por que a pessoa não acredita? Porque se ela já fala mal de todo mundo, como ela vai ser convencida? Se ela fala mal de todo mundo, se ela dá razão a falar mal de todo mundo. Só que uma coisa é você falar mal de todo mundo. Outra coisa é você falar mal de quem Deus está vendo que lhe ajudou. É você que não rumina, é você que não se questiona. E por isso adoece. Entende? Alguém que você tem um benefício com ela e você fala mal dela, a pessoa adoece. A pessoa, a alma começa a ser afligida. E ela não sente. E ela, porque não rumina mais? Porque alimenta as iniquidades. Entende o que Deus está explicando aqui sobre constelação? Então, se você vai fazer constelação cristã, ou se você vai para qualquer tipo de religião, disturpando aquilo que Deus ensina, como Deus vai lhe convencer? Como Deus vai lhe revelar que aquela pessoa é quem está causando mal na sua vida? Que Deus disse, se teu olho te causar mal, arranque o teu olho. Deus não está falando para você arrancar o olho. Deus está falando para você vigiar. Quem faz você adoecer? Quem faz você pecar? Então, quem não crê, alimenta as próprias iniquidades. Entende o que Deus está explicando? Então, peço para você que compartilhe esse vídeo na vida de alguém e deixe o seu like, o seu comentário. Você já ouviu falar sobre essas verdades de constelação familiar? Que quem é cego, quem não tem virtudes, ele alimenta as iniquidades. Ele quer ser ouvido, ele é carente. Ele vai falar mal de qualquer pessoa. Ele vai viver um problema que é de geração. Se a mulher que ela era traída, sofreu abandono, ela quer ser ouvida, ela quer ter amiga, ela quer ter, pode ser quem for, ela quer ser ouvida. Ela quer estar ali, ó. Meu filho casou de novo, mas a minha nora, ela anda na minha casa. Mas se anda na minha casa só para falar mal do meu filho, minha filha abre o olho. Se uma cunhada anda na sua casa só para falar mal do seu irmão, abra o olho. Porque é Deus que explica isso para você. Se o seu irmão já fez um bem na sua vida e você fala mal dele, você é atingido, você é abalado, você sofre conflitos dentro da sua alma. Você é transtornado. Entende? Quanto mais é transtornado, mais se transforma num narcisista, mais se transforma numa pessoa que não consegue mais ouvir a verdade. Porque a verdade para ele é outra. A verdade para ele vai doer. Porque ele não tem visão da verdade. Entende o que Deus explica? Então, isso é que é a constelação. São vários problemas que são de geração. E tá todo mundo ali no seu papel. Todo mundo concluindo, um encaixando o seu papel no outro. Quer dizer, a mãe não gosta da filha. Eu ficava impressionada com isso, que eu não sabia a respeito disso. A mãe não gosta da filha, mas gosta do genro. E quando eu dizia, ela dizia, não, porque ele faz um papel de filho para mim. Você que não presta. Porque o que você devia fazer, você não faz, ele vem e faz. E por que quando ele estava comigo, ele não prestava? A senhora falava mal dele. Entende o que Deus está explicando? Não pensa. Não pensa. Por que não pensa? Porque ele quer justificar o erro dele. Porque a pessoa fazia e ela não via. Ela não via. Não é que eu não fazia o papel de filha. É ela que não via. E por não ver, por viver murmurando, por viver se vitimizando, por viver se aproveitando, a pessoa deixa de fazer. Porque se eu faço, não presta. Se eu não faço, não presta, então não vou fazer mais. É assim que a pessoa vê. Quando a pessoa está alimentando as iniquidades. Entende o que Deus explica? Então, isso é problema de constelação.
É todo mundo vivendo com a sua razão, com a sua visão. Então, na mudança do crepúsculo, ele perdeu a visão, ele não sabe mais que se é de dia, se é de noite. É a visão do tempo. É a mudança do tempo, é a mudança do sentimento, a mudança do crepúsculo dentro dele. Porque ele vive de momento, vive de fachada, vive de aparência. Para você ter noção do que eu tô falando. Uma época, a minha mãe não matou esse meu ex-marido porque eu tava de resguardo. Porque eu tava de resguardo, ela não matou ele. E ela disse isso pra mim. Não esfaqueei ele agora porque você tá de resguardo e eu pensei em você. E depois da separação, tava os dois unidos ali. Que carinho, que amor, que benção. Entendeu o que Deus explica? Porque ele quer se dar razão. Vivia se comendo, agora estão juntos porque tem o mesmo propósito, a maldição. O mesmo propósito, o mesmo sentido ali. Agora ela é a bola da vez, ela é que não presta, ela é que é maldita, ela não presta como filha, ela não presta como esposa. Tá todos os dois ali, vamos chicotear, vamos falar que quem não presta é ela. E eles falando mal daquilo que eles mesmos fazem. Entende o que Deus explica? Mas ele não tem visão do que ele faz. Mas ele não quer ser convencido do que ele faz. Entende o que Deus explica sobre constelação? Isso é a verdadeira constelação. A cegueira, as iniquidades. Deus diz que já que quer ser iníquo, Deus, ele vai visitar a sua iniquidade. Então, qual é a minha iniquidade? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Aquilo que me pega. É aquilo que me pega. É aquilo que Satanás vai mandar e a pessoa vai comer. Vai pescar o tubarão com o próprio peixe. Entende o que Deus está explicando? Porque está costelando. Está todo mundo vivendo a mesma maldição, o mesmo problema de geração. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe seu comentário. E até o próximo